Presta muita atenção porque o conteúdo desse vídeo é ouro. Você sabia que já dá para parar de envelhecer ou reverter o seu envelhecimento no tempo? Roda a vinheta, editor, que é disso que trata esse vídeo hoje. É isso que vocês vão aprender nesse vídeo. Como parar o tempo, como reverter o tempo e parar de envelhecer. Roda a vinheta. Olá, gente linda e eternamente jovem do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 52 anos e há 31 sou esteticista. O vídeo de hoje eu vou passar para vocês um estudo que eu venho fazendo a respeito de uma entrevista de um professor, cientista, geneticista chamado David Sinclair. Ele é professor, vou até ler aqui para vocês. Ele é professor do Departamento de Genética e Biology of Aging, que é Biologia da Idade, da Longevidade, na Harvard Medical School. Não é pouca coisa. Já esteve na lista da Time Magazine entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. O cara não é brincadeira. E ele concedeu uma entrevista a um youtuber famoso lá nos Estados Unidos chamado Lewis Howes. Então nesse vídeo eu trouxe aqui os principais insights do que você tem que fazer, como você tem que se comportar para você conseguir reverter o envelhecimento, para você conseguir parar de envelhecer. Claro que você vai envelhecer e vai morrer, mas vai ser uma coisa mais demorada. Então antes de eu começar a entregar esse ouro para vocês, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo, porque afinal de contas, do que vale você viver 120 anos, se você não participar disso com a sua família, com seus amigos, se você não trouxer essa turma toda junto. Então compartilha esse vídeo e já deixa aqui o seu likeão da beleza também e vê se fica no vídeo até o final, que vai ter informação importante. Ele já traz logo de cara um choque de realidade, porque ele diz uma frase muito impactante que é: nós não vivemos no filme da Disney. E por muitas vezes a gente vive numa vida achando realmente que vivemos num filme da Disney. O que é um filme da Disney? Que tem uma história, um começo, a gente passa ali por alguns percalços e o final é sempre feliz. Não, nós não vivemos no filme da Disney e o final nós todos já sabemos, todos vamos morrer. Então nessa jornada que é a nossa vida e que a única coisa certa é a morte, então que vivamos com qualidade, que vivamos uma vida saudável, longeva e funcional. Então, na entrevista, ele fala muito de como você ativar os genes da longevidade. Por quê? Tem o fator genético, mas tem, muito importante também, os fatores que a gente liga, as coisas que nós vamos ligar dentro do nosso organismo e que vão funcionar como fatores de ligação, de fatores de provisão de longevidade na nossa vida. E ele começa falando que nós não podemos levar uma vida de comodidade, que é tudo que a gente tem hoje em dia. Quando nós levamos a vida de sofazão, de ficar largado, de ficar jogado, nós estamos ligando os nossos genes da morte, de uma vida curta, de uma vida que não vai ser muito boa. Então, o que a gente tem que aprender com isso? Que a gente deve pensar no amanhã, quando a gente está ali largado, sem fazer nada, procrastinando e na preguiça. Então, adie a sua recompensa. Porque se você viver uma vida de recompensa imediata, o seu fim vai ser breve e, por muitas vezes, triste. Porque aí você acaba adquirindo doenças degenerativas e ninguém quer ter uma doença degenerativa. Se ninguém quer morrer, por um lado, por outro lado, morrer de doença degenerativa é tão ruim quanto morrer cedo, não é verdade? Ele ensina que você deve sempre levar seu corpo ao limite. E como você leva o seu corpo ao limite? Treinando. Que isso eu sempre falei para vocês. Mas não é um treino fofo, como tá na moda dizer. O treino fofo não te leva ao limite. E você tem que entender que cada um tem um limite. Eu tenho um limite de treino, você tem um limite, meu filho tem um limite, meu marido tem um limite, minha sogra tem um limite, cada pessoa tem um limite. Então vá no seu limite, mas você tem que ir no limite quando você vai treinar. E quando eu tô falando de treino, eu estou falando de treino de força, de musculação. É você fazer musculação e fazer musculação no seu limite. Esse é um dos mecanismos de você ativar o seu gene da longevidade. E isso não é uma vez na vida. É uma prática ali constante, de você sempre estar treinando e levando o seu corpo ao limite. Veja, eu treino há mais de 10 anos e todas as vezes que eu vou treinar,
Eu sempre levo meu corpo ao limite. Eu sempre tô ali treinando pesado. Então, esse é um dos tópicos, é você levar seu corpo ao limite. Segundo tópico muito importante, e esse me deixa um pouco preocupado porque esse eu não atendo direito, é comer pouco. Ele conta que o ideal é a gente sempre parar de comer quando está em 60 ou 70% satisfeito. Isso é muito difícil para mim. E ele mesmo explica que ele condicionou a mente dele, porque como ele era o irmão mais novo, as crianças avançavam na comida dos irmãos mais velhos e ele tinha que apenas abrir a boca e enfiar a comida para dentro e comer rápido antes que não sobrasse comida para ele. E nós também, eu por exemplo, venho de uma cultura onde minha mãe demonstrava amor fazendo comida. E também de uma cultura que criança saudável, criança rechonchuda, criança gordinha, criança que limpa o prato. Então, esses ensinamentos vêm desde que a gente é muito pequeno e é difícil mudar isso. Mas tenha em mente que você não pode comer muito. Você tem que comer pouco. E o mais importante, esse pouco que você vai comer, eu já vou entrar já nesse tópico do que você deve comer nesse pouco. Não é apenas comer pouco, tem que saber o que vai comer nesse pouco que você vai comer. E isso também você se habitua, porque eu me habituei já a comer durante a semana pouca comida e as comidas que devem ser o nosso alimento real. Não comer embutidos, não comer refinados. Esquece isso da sua vida. Açúcar refinado, sabe? Pacotinhos, ficar abrindo pacotinhos. Procure comer mais coisas da natureza, coisas saudáveis, coisas que Deus deixou realmente na natureza, porque são as coisas que realmente vão te fazer bem. Ele explica também que carne vermelha, desliga um pouco os genes da longevidade. Então, você deve comer carne mais ali 1, 2 vezes na semana. Prefira peixes, ovos, frango e, sobretudo, verduras e leguminosas verde escuro, as frutas também, azeite, abacate, que eu sempre falo para vocês. Ele falou muito do azeite e do abacate. Azeite eu nem uso tanto, mas o abacate como fonte de gordura é excelente e o abacate ainda ajuda a tirar aquela vontade de ficar comendo carboidrato. É super sacietogênico. Você come abacate, come essas gorduras boas, você acaba ficando sem muita vontade de estar comendo toda hora, porque ele sacia bem a fome, é uma gordura muito, muito boa. E o abacate é aquela fruta que não tem pesticida, porque a própria casca dele já impede que ele tenha pesticida. Então, é uma fruta realmente que você deve incluir na sua alimentação. Seja doce, seja salgado, faça pratos com abacate, porque é um super alimento. Em dado momento da entrevista, ele faz um comparativo muito interessante, que são as plantas que têm fitoquímicos. Por exemplo, o extrato do Moro, aquela laranja Moro que cresce nos pés do vulcão da Sicília. Ela cresce em condições muito adversas. Então, toda a planta que cresce em regiões adversas, como a uva, que tem muito resveratrol, ela desenvolve mecanismos de defesa que a deixam muito mais forte e resistente. Caso do Moro, caso da uva com resveratrol, caso do Moro cheio de polifenóis, e nós somos a mesma coisa. Quanto mais adversidades a gente tiver, por isso que tem muita gente, não sei se vocês já viram, pessoas que mergulham em banheira de gelo. É por isso, porque essa banheira de gelo faz com que o corpo desenvolva mecanismos de defesa e queime a gordura marrom do corpo. Uma gordura que fica lá entranhada e que é difícil de queimar. É muito interessante. Eu não sabia porque tinham pessoas que praticavam essa técnica de se enfiar num barril, assim, parecendo aquele barril do Chaves, uma tina de ofurô. Eles entram naquelas banheiras de gelo e ficam lá alguns segundos, alguns minutos. Tem umas câmeras também que você entra e fica no gelo, justamente para isso, para ativar o seu gene da longevidade. Até resfriado, ele falou que ajuda a ativar o gene da longevidade. Porque quando você fica resfriado, você ativa esses genes para te defenderem, para defenderem o seu organismo. Primeiro lugar que eu nem citei aqui, porque é uma coisa tão óbvia, mas ele tem muito trauma disso, porque a mãe dele fumava e morreu na frente dele de um câncer de pulmão. Não fume. Ele fala muitas vezes no vídeo. Segundo lugar, treine pesado, treine no seu limite, treino de força, treino de musculação. Terceiro insight, coma pouco. Levante da mesa, encerre sua refeição quando você estiver 60, 70% satisfeito. Não é para ficar cheio não, é para ficar satisfeito. Escolha o que você vai comer e prefira aí
as verduras verde escuro, que são ótimas, azeite, que é bem a dieta de mediterrânea, né? Abacate e também prefira peixes, ovos e frango no lugar de carne vermelha. Deixa a carne vermelha ali para momentos mais especiais, para 1, 2 vezes na semana, porque a carne vermelha, além de ser inflamatória, que eu já tinha falado isso aqui muitas vezes, ela desliga os genes da longevidade. Então, se tem as coisas que ligam, tem também as coisas que desligam, como cigarro, bebida alcoólica, carne vermelha. Ele fala também do sol. Então, se por um lado o sol é muito bom para a vitamina D e precisamos suplementar o sol, não fique exposto ao sol em demasiado. Então, lembre sempre, eu já até falei isso aqui em outro vídeo, lembre sempre que o sol, ele é bom, mas toma sol igual quando você levava o seu bebezinho para tomar sol no carrinho. Lembra que você levava ele no carrinho para tomar banho de sol? É esse sol que você tem que tomar, que você tem que se expor, porque ele vai repor a sua vitamina D e não vai ser prejudicial para a sua saúde. Então, o sol também, em excesso, desliga ali o seu gene da longevidade. Sol pouquinho, aquele solzinho da manhã, do fim da tarde, que vão te fazer bem e não vão desligar o seu gene da longevidade. Outro tópico muito importante: sono. Uma boa noite de sono é crucial, é essencial, isso todo mundo já sabia, mas é sempre importante frisar aqui, uma boa noite de sono. Se você obedecer todos esses tópicos anteriores que eu falei, pode ter certeza que seu intestino vai funcionar bem e que você vai ter automaticamente, naturalmente, uma boa noite de sono. Faz o teste aí durante 1 mês e me conta. Uou! Quem me segue lá no Instagram sabe que meu estilo de vida é bem isso daí mesmo. A única novidade para mim é que você levar o seu corpo ao limite ativa o gene da longevidade. Uma maravilha! E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu trago a parte 2, porque a entrevista é bem longa, é bem rica, ele traz muitos insights maravilhosos. Eu trago a parte 2 para vocês e comecem já a ativar aí o gene da longevidade, porque como eu quero viver 110 anos, eu não quero ficar falando sozinha. Então, vamos viver todo mundo para vocês continuarem assistindo aqui o canal. Vamos todo mundo viver mais de 100 anos. Esse foi o vídeo de hoje. Vida longa e saudável para todos. Beijos e até o próximo vídeo.